Pronto para testar seus conhecimentos? Claro que sim! Você receberá um ponto para cada resposta correta. Então, bora lá! O Sol é amarelo. Você acha que isso é um mito? Peça a alguém para desenhar uma imagem do Sol e é provável que a pessoa fará um círculo amarelo ou laranja no céu. Surpresa! Na verdade, o Sol não é amarelo. Se você o vir em algum lugar fora da atmosfera da Terra, ele será branco. Por quê? Segundo a NASA, a temperatura do Sol é a razão pela qual ele é branco. A cor do Sol consiste em todas as cores misturadas, por isso parece branco aos nossos olhos. Então, por que você acha que o vemos como amarelo ou laranja aqui da Terra? Os comprimentos de onda coloridos, que são amarelos e laranjas, são mais longos e os únicos que chegam aos nossos olhos. As outras cores de comprimento curto de onda se espalham na atmosfera e o céu parece azul durante o dia pelo mesmo motivo. Os meteoritos são quentes como fogo quando caem na Terra. O que você acha? Mito ou fato? Quando as pessoas veem uma bola de fogo ao redor do meteorito, acham que ele está super quente. Isso é um mito. Os meteoritos não caem imediatamente na Terra. A maioria deles está no espaço há bilhões de anos e lá o ambiente é frio. Apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas os meteoritos não caem na Terra em chamas? Por quê? A bola de fogo é na verdade o ar na frente do meteorito. Ele é comprimido pela enorme velocidade dele. Aí, a parte externa pega fogo. Mas essa camada se apaga no impacto ao pousar na Terra. Como você pode imaginar, quando eles pousam, os meteoritos são no máximo mornos e não quentes como lava. Um lado da Lua fica permanentemente no escuro. Você acha que isso é um mito ou um fato? É um mito. Ah, fala sério! Primeiro o Sol e agora a Lua? Tô vivendo uma mentira? Então, as pessoas olham para o céu e veem apenas o lado brilhante da Lua. A realidade é que o Sol brilha igualmente em todos os lados da Lua enquanto gira e orbita a Terra. Metade da Lua está na sombra e metade recebe a luz do Sol, parecido com o que acontece com a Terra. Então não é verdade. Semelhante à Terra, a Lua não tem um lado escuro permanente. A lógica é simples. A Lua orbita a Terra, mas também gira em seu próprio eixo. Se pensamos sobre isso, percebemos que estamos sempre olhando para o mesmo lado da Lua. Os buracos negros absorvem tudo o que aparece pelo caminho. O que é? Mito ou fato? Os buracos negros não têm massa infinita e força gravitacional. Mas, ainda assim, ninguém sabe ao certo o que acontece com as coisas puxadas para dentro deles, embora os especialistas saibam que eles não têm supergravidade. Vamos imaginar isso. Se houvesse um buraco negro tão grande quanto o Sol, ele não engoliria imediatamente todo o planeta. Imagine buracos negros como aspiradores de pó. Cada um atrai uma nuvem de poeira perto do seu alcance. As outras partículas de poeira permanecem onde estão. Portanto, mesmo que houvesse um buraco negro substituindo o Sol, todos os planetas continuariam a orbitar da mesma forma. Eles não iriam para o buraco negro. Se uma estrela ou outra coisa entrasse no alcance dele, só então sua gravidade afetaria a estrela. Quando você liga para alguém, o sinal é refletido por um satélite. Isso é um mito ou um fato? É um mito. Ou melhor, uma lenda urbana ou equívoco, como preferir. Quer dizer, existem alguns telefones via satélite, mas nós, pessoas comuns, não os usamos todos os dias. Seu celular funciona de uma maneira bem diferente. Quando você liga para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra pessoa online. É por isso que existem conexões de torre, enormes redes de conexões de torre para torre e cabos ocultos. A Lua não tem gravidade. Alguma suposição? Mito ou fato? Isso é uma lenda urbana. Pergunte a qualquer astronauta que você conhece. Se você não conhece nenhum, apenas confie em mim. Há imagens provando que a Lua tem gravidade. Quando digo que a Lua tem gravidade, não pense que é parecida com a gravidade da Terra que faz uma maçã cair. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Qual é a sensação de andar na superfície da Lua? O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, mencionou que é como se mover em câmera lenta, e talvez não muito diferente de um trampolim, só que sem elasticidade e instabilidade. O pôr do Sol em Marte parece azul. Você acha que isso é um mito ou um fato? Isso é um fato. O pôr do Sol é sempre magnífico. O céu é cheio de diferentes tons de amarelo. Agora imagine isso em azul. De acordo com a NASA, o pôr do Sol em Marte parece azulado a olhos nus. Isso acontece por causa da poeira, pois as partículas mais próximas do Sol aparecem em tons de azul. Existe algo chamado lunamotos. Isso é um mito ou um fato? Fato. Tremores também acontecem na Lua, e eles são chamados de lunamotos.
Eles têm características diferentes, não muito semelhantes aos terremotos na Terra. Um planeta pode ser quente o suficiente para vaporizar rochas. Algum palpite? É um mito ou um fato? É um fato. A temperatura nesse universo é realmente muito alta. Existe um planeta cuja temperatura é suficiente para derreter e até vaporizar rochas. Ele é 2 vezes maior que a Terra. Essa super-terra é parecida com o nosso planeta e é muito quente. Especialistas acreditam que possivelmente existam oceanos de lava e nuvens que chovem rocha derretida. Cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. Você acha que isso é um mito ou um fato? Fato. Embora o Sol seja uma das mais de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea e esteja no coração do nosso sistema solar, pode caber 1 milhão de terras nele. Sim, ele parece pequeno quando o vemos daqui, mas é só porque está bem longe da Terra. Todos os cometas têm caudas. Mito ou fato? É verdade. Alguns cometas simplesmente não mostram suas caudas. Eles parecem como se alguém tivesse jogado uma bola de neve no espaço. O espaço é completamente silencioso. O que você diz? Shhh, eu sei que essa foi muito fácil. É um fato. O espaço não tem atmosfera, então não há como ouvir nenhum som lá. Mercúrio é o planeta mais quente. Mito ou fato? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então isso deveria ser um fato, né? Não, na verdade não. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e o segundo planeta a partir do Sol. Mas a distância do Sol não é o que define a temperatura. O calor depende da atmosfera. Assim, a atmosfera de Vênus consiste principalmente de dióxido de carbono e de um pouco de nitrogênio. Essa combinação torna a atmosfera muito espessa. E quando digo espessa, é realmente isso. Ao longo do ano, a superfície de Vênus mantém uma temperatura de cerca de 460 graus Celsius. A superfície de Mercúrio tem a temperatura parecida com a de um deserto, mas ela é muito mais alta em termos de variações. Vênus gira no sentido horário. O que você diz? Isso é um fato. Vênus gira na direção oposta em comparação a muitos outros planetas. O Sol nasce no oeste e sua rotação é bem lenta. O planeta precisa de 225 dias terrestres para completar sua rotação ao redor do Sol. A distância do planeta em relação ao Sol afeta a duração de uma rotação. Ele fica bem perto e o Sol exerce uma forte e perceptível atração sobre os planetas. As pegadas na Lua podem ficar lá por milhões de anos. Você acha que isso é um fato ou um mito? Fato verificado. A Lua não tem atmosfera, portanto, não há vento. Se não há vento, não é possível apagar as pegadas sem qualquer intervenção. E então, quantos pontos você conseguiu? Conte pra gente nos comentários. Descobrimos o Kepler-22b, um pequeno exoplaneta na constelação de Cygnus. Parece nada importante? Pois é, mas na verdade é uma grande coisa. Ele é o primeiro planeta localizado na zona habitável que foi encontrado pelo telescópio Kepler. Em outras palavras, pode haver água nesse planeta. E se houver água, pode haver vida. O Kepler-22b pode se tornar nosso novo lar em potencial. Então vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, descobrir novos planetas não é nada fácil. Nem todos eles podem ser vistos através de nossos telescópios super descolados. Até mesmo o todo-poderoso Hubble. Às vezes as estrelas são tão pequenas e fracas que é realmente difícil encontrá-las em um mapa. A mesma coisa aconteceu com o Kepler-22. Nesses casos, os cientistas precisam usar um método especial. Primeiro, eles tiram várias fotos da estrela em diferentes períodos de tempo. Então eles olham para elas e pensam: tem algum ponto escuro nessa estrela em algum lugar? Se encontrarem um, pode ser um planeta. Essas fotos realmente nos ajudam a descobrir algumas coisas muito importantes. Tipo, antes de tudo, este planeta existe. Em segundo lugar, aqui está o tamanho, raio e proximidade dele com a estrela. E, finalmente, seremos capazes de viver lá? Agora sabemos que o Kepler-22b é muito parecido com o nosso planeta e pode se tornar uma segunda Terra. Ele também está muito perto de nós, a apenas 635 anos-luz de distância. Pois é, são cerca de 4,8 quatrilhões de quilômetros. Mas essa é uma das opções mais próximas. A Kepler-22, a estrela de Kepler-22b, é uma anã amarela. Ela é muito, muito parecida com o nosso Sol. O mesmo tamanho, o mesmo raio, até a idade é quase a mesma, 4 bilhões de anos. A diferença está apenas na luminosidade. Ela é cerca de 20% mais escura que o Sol. Então, não importa quanto você force seus olhos, você não verá essa estrela no céu noturno. O planeta Kepler-22b é cerca de 2,4 vezes maior que a nossa Terra. E isso é muito bom.
Um raio maior significa mais potencial de água e espaço para viver, mas ir de uma cidade a outra demoraria um pouco. É assustador até imaginar um voo de avião de 3 dias. Não sabemos a massa exata desse planeta, mas os cientistas acham que é maior que a da Terra. Na verdade, a massa do Kepler 22b pode ser até 36 vezes maior que a do nosso planeta. O que isso significa? Gravidade vigorosa. Se o planeta for 36 vezes mais pesado que a Terra, a gravidade será cerca de 6 vezes mais forte. Você mal consegue levantar 20 quilos de batatas? Experimente 120, sem falar que você mesmo pode ficar muito mais pesado nesse planeta. Você terá que ter uma empolgação incrível só para andar até lá. Vai precisar literalmente se transformar em um fisiculturista, só para conseguir chegar ao trabalho. O pior é que, com tanta gravidade, seria incrivelmente difícil para as plantas sobreviver ali. Elas precisam de pelo menos um pouco de liberdade para se erguer do chão. E os animais, então? Nossos cães e gatos teriam que se transformar em pequenas bolas de músculos para sobreviver lá. Mas se esse planeta tiver seus próprios animais ou outros habitantes, podemos imaginar como eles poderiam ser. Eles provavelmente teriam várias pernas para facilitar a movimentação. Não seriam muito altos, mas bem pesados e extremamente fortes. Aranhas gigantes musculosas. Dá para piorar? A boa notícia é que tudo isso é informação não confirmada. Se tivermos muita sorte e a gravidade for um pouco mais forte do que a da Terra, é claro que será muito mais fácil viver lá. A próxima coisa que sabemos sobre o Kepler 22b é que ele está cerca de 15% mais próximo de sua estrela do que nós do Sol. Se o Kepler 22b existisse no nosso sistema solar, estaria localizado em algum lugar entre a Terra e Vênus. Isso significa que vamos todos queimar? Não, bobinho. Como mencionei antes, a estrela Kepler 22 é bastante fria, apenas cerca de 5.538 graus Celsius. E é por isso que podemos presumir que as temperaturas no Kepler 22b serão aproximadamente as mesmas que as que temos na Terra, se o planeta orbita sua estrela da mesma forma que a Terra orbita o Sol. O que na verdade não sabemos. O Kepler 22b pode girar de lado em torno de sua estrela, como acontece com Urano. O quê? Você não sabia que Urano está deitado de lado? Além disso, olhe os anéis dele. Sim, Urano também tem anéis, assim como Saturno, mas são verticais. O universo é realmente um lugar misterioso. Portanto, se o Kepler 22b for realmente algo assim, o clima no planeta não será, para dizer o mínimo, muito bom. Invernos incrivelmente frios serão regularmente seguidos por verões quentes. E assim como acontece com os planetas com travamento por marés, poderíamos viver mais ou menos confortavelmente apenas no estreito pedaço de terra entre esses dois lados malucos. Esperemos que não seja assim e que o planeta gire normalmente. Mas não é tão ruim. Estudos mostram que pode haver um oceano em Kepler 22b. Você já sabe que água significa vida, mas nesse caso também é uma grande vantagem, pois um planeta coberto por um oceano sempre tem uma temperatura mais estável. A água absorve parte do calor e o distribui uniformemente pelo planeta. As partes quentes esfriam e as geladas esquentam. A propósito, foi exatamente isso que aconteceu com a Terra há bilhões de anos. Quando nosso planeta começou a ter suas primeiras poças, nossa amada Lua ajudou essas poças a se espalharem por toda a superfície. Graças a isso, o horror ardente que costumava ser nossa Terra se transformou em uma bolinha fofa cheia de vida. Então, se o Kepler 22b tem água, mas não tem atmosfera, os cientistas acham que a temperatura média pode ser de cerca de 11 graus Celsius negativos. Mas se também houver uma atmosfera semelhante à da Terra, a temperatura pode chegar a 22 graus. Isso seria legal. E finalmente, um ano é igual a 290 dias terrestres, cerca de 9 meses. O planeta não tem satélites naturais, então infelizmente teríamos que nos despedir de uma bela vista da Lua. Pelo lado positivo, provavelmente seríamos capazes de ver o Sol como uma estrelinha distante. Poderíamos admirá-lo no céu noturno, lembrando-nos de nossa casa, sem nos esconder de aranhas gigantes. E isso é tudo o que sabemos no momento. Infelizmente, é muito difícil explorar esses planetas, portanto, há muitos dados importantes que não conhecemos. Por exemplo, que tipo de planeta é esse? Sim, não temos as informações mais importantes sobre Kepler 22b. Não sabemos se é um planeta rochoso ou não. E se não sabemos, todas as informações mencionadas anteriormente não significam nada. Ele pode vir a ser um planeta gasoso, ou um planeta coberto de gás, mas com um núcleo sólido como Netuno, ou um mundo aquático coberto por um oceano gigante.
Nesse caso, é melhor que seja um planeta de água. Aí, pelo menos, poderíamos construir algum tipo de cidade subaquática lá. Poderíamos filtrar a água e comer peixe, até evoluirmos para uma espécie anfíbia. Será que conta como evolução se voltarmos às nossas raízes? Os cientistas, no entanto, acham que o Kepler-22b pode vir a ser um planeta parecido com Netuno. Alguns astrônomos até atribuíram o planeta a uma categoria de mini-Netunos. Sim, é uma categoria planetária real. Mas isso ainda não foi comprovado. Mesmo que, felizmente para nós, Kepler-22b seja um planeta rochoso, ainda não sabemos como é a atmosfera lá. Ela pelo menos existe. E se for algo como a atmosfera de Vênus, que é mais tóxica que o seu ex, então teríamos que cavar fundo no subsolo para sobreviver de alguma forma nesse planeta. E então teríamos que inventar uma fonte de calor, pois é muito frio no subsolo. Sim, esperamos que não seja o caso. Existem muitas possibilidades com o Kepler-22b. Até agora não temos uma resposta clara, mas esperamos que os cientistas descubram antes de colocarmos as primeiras pessoas nos ônibus espaciais e enviá-las para conquistar o Kepler-22b. Vai ser estranho se for um planeta gasoso ou algo assim. O que aconteceria se nosso planeta se separasse em dois, sendo um consistindo inteiramente de terra e o outro de água? Poderíamos sobreviver em qualquer um? E como? Bem, você está com sorte, pois vou responder a esta pergunta agora. Então vamos imaginar que a nossa Terra se transformasse em dois planetas separados, compartilhando uma órbita. Vamos chamá-los hipoteticamente de rocha e água. Eu sei, super original. Enfim, vamos começar com o planeta rocha, pois este é muito mais fácil de imaginar. Tudo o que devemos fazer é perguntar o que aconteceria se todos os oceanos da Terra secassem de repente. Sabemos que a água é vida. Ela cobre 70% da nossa superfície. Existe tanta dela que, mesmo que todos os oceanos e mares desaparecessem, um pouco ainda restaria, em rios subterrâneos, córregos e assim por diante. Mas, infelizmente, isso não seria suficiente para sobrevivermos. Todas as criaturas marinhas desapareceriam. Depois de algum tempo, os outros animais, plantas e, claro, as pessoas teriam o mesmo destino. Florestas completamente secas explodiriam em chamas mais cedo ou mais tarde e queimariam até que não restasse nada além de cinzas. Mas ei, não seria tão ruim assim. A vida ainda poderia existir de alguma forma. Existem algumas bactérias que deixam as baratas com inveja. Elas são capazes de sobreviver a qualquer condição. Por exemplo, os extremófilos já evoluíram para viver sem água. Esses carinhas podem resistir em um ambiente incrivelmente quente ou ácido, sem água ou mesmo luz solar. Sem eles, rocha se tornaria um planeta vazio e sem vida. Embora, quem sabe, talvez algum dia os extremófilos poderiam evoluir para algumas formas muito legais capazes de sobreviver literalmente em qualquer lugar. Mas, por enquanto, rocha seria apenas basicamente uma rocha flutuante. Oh, espere! Você imaginou um deserto quente ou algum tipo de estepe incandescente? Surpresa! Este planeta seria realmente extremamente frio. Pois é, sem água não haveria atmosfera, que consiste em uma concentração de vários gases, incluindo hidrogênio e oxigênio. Alguns H e O, você sabe o que isso vai dar, certo? Sim, sem água, sem atmosfera. E como é ela que acumula todo o calor de que precisamos, o planeta seria muito frio sem essa presença. O contraste entre lugares frios e menos frios também se tornaria muito nítido. Veja, a água é basicamente um estabilizador climático. Os oceanos absorvem quase todo o calor do nosso Sol e o distribuem uniformemente sobre a Terra para garantir que não fique muito frio ou muito quente. Então, sem ela, rocha gradualmente se transformaria em um deserto frio. A temperatura média no local seria de cerca de menos 73 graus. Em ambos os polos ainda mais baixa, de aproximadamente 184 graus negativos. E mesmo nos lugares mais quentes, não passaria de menos 6. Esses lugares quentes agora seriam os antigos oceanos, pois suas profundezas secas estariam muito mais próximas do núcleo quente do planeta. Bom, espero que você também não imagine este planeta coberto de neve, né? Não teríamos água, lembra? Ele seria apenas uma rocha muito fria. Nesse ponto, seríamos apenas uma versão maior e mais marrom da Lua, que afinal é basicamente um pedaço da Terra sem água. Ei, mas e o que aconteceria com os vulcões? Eles seriam basicamente nossa última esperança de nos mantermos aquecidos, não é? Infelizmente, a atividade vulcânica iria diminuir devido à falta de água. Veja bem, os vulcões e suas erupções acontecem por causa das colisões de duas placas tectônicas, a oceânica e a continental.
O peso da água pressiona as placas oceânicas, que entram embaixo das continentais e formam os vulcões. Então, se não houvesse o peso da água, não haveria vulcões, e a atividade vulcânica cairia significativamente. Rocha seria apenas um planeta cheio de muitas montanhas incrivelmente altas, e cada vez que as placas tectônicas colidissem, formariam mais e mais montanhas e depressões, incluindo algumas muito grandes, como a famosa Fossa das Marianas. Eu diria, cuidado para não cair, mas não haveria ninguém para cair lá, então... Além disso, não haveria mais clima. Sem água não haveria neve, gelo ou chuva, nem mesmo nuvens. No entanto, o vento provavelmente seria muito forte. Esse seria o destino do planeta Rocha. Nada muito incrível, então... Vamos imaginar agora o planeta Água. Muitos bilhões de anos atrás, nossa Terra era na verdade inteiramente coberta de água. Então, há cerca de 1 bilhão de anos, o nível do mar diminuiu e o solo firme surgiu. Isso mudou a atmosfera do nosso planeta para sempre. Assim nasceu a vida aqui. Mas o que aconteceria se ela retornasse ao seu estado original? Bem, para responder a essa pergunta, devemos primeiro aprender mais sobre os planetas oceânicos. Então, como é um desses? Desculpe, quase esqueci. Não temos ideia. Não encontramos nenhum desse tipo, pois eles são incrivelmente raros. Quero dizer, existe um planeta que é discreto e poderia ser chamado de planeta oceânico. Ainda assim, mesmo este não parece do jeito que você provavelmente imagina. A água está em um estado muito estranho e único. Os cientistas chamaram isso de gelo quente ou água superlíquida, e nunca vimos nada assim antes. Em geral, porém, os planetas oceânicos reais são muito difíceis de encontrar devido a muitas razões físicas. Eles exigem temperaturas e pressão muito específicos, e assim por diante. Mas tudo bem, apenas hipoteticamente, como seria esse planeta? Em primeiro lugar, é claro, ele não poderia ser feito inteiramente de água. Espero que você não tenha realmente imaginado que poderia haver uma gigantesca bolha de água girando em torno de uma estrela. Esse objeto espacial ainda precisaria ter um núcleo e algum tipo de fundação. Então vamos apenas imaginar que toda a água da antiga Terra se misturaria em um oceano gigante e salgado. Uau, isso seria um sonho para as criaturas do mar, mas não para o resto de nós. Os únicos animais que poderiam sobreviver nesta situação, com exceção dos peixes, seriam provavelmente as aves, que são capazes de nadar e se alimentar deles. Acho que mesmo que o nível do mar subisse significativamente, pelo menos algumas ilhotas ainda poderiam ficar acima da água. Elas seriam os antigos picos de enormes montanhas como o Everest. Então, se esses pássaros fizessem seus ninhos lá, conseguiriam até sobreviver por algum tempo. Mas e quanto a você e eu? Bem, ainda teríamos uma chance. Isso se tivéssemos tempo suficiente para nos prepararmos para o grande dilúvio. Poderíamos ficar seguros em submarinos ou navios gigantes, ou cultivar alimentos a bordo e pescar no oceano. Mas sem as ilhas Everest, seria improvável que durássemos muito. Se algo quebrasse e não tivéssemos onde ancorar, não teríamos como consertar. Infelizmente, não haveria mais água potável, e só poderíamos obtê-la da chuva ou filtrando a água do mar. Mas seria necessário armazená-la em algum lugar, né? E todos esses recipientes de água ocupariam muito espaço e teriam muito peso. Mas, em geral, o planeta Água não seria tão ruim quanto parece. Ele seria bem quente, com temperatura média em torno de 10 graus, e a diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas não seria tão extrema, de cerca de menos 30 graus nos polos a 20 graus no Equador. Comparado ao planeta Rocha, isso não seria nada mal. O planeta Água também seria um pouco maior que a Terra em raio devido ao volume da água. A densidade seria, ao contrário, bastante baixa. A gravidade poderia ser um pouco mais fraca também. Agora, quanto aos dois planetas, se os colocássemos na órbita da Terra, depois de algum tempo eles ainda se afastariam um do outro e seguiriam trajetórias diferentes. Além disso, iriam se alinhar para não colidir um com o outro. Em um deles, o ano duraria 12 meses, e no outro 10 ou 11. E é isso. Um fato curioso, tudo isso pode realmente acontecer no futuro. Em primeiro lugar, a crosta terrestre está gradualmente ficando mais fina, então um dia a água pode realmente inundar toda a nossa terra firme. Por outro, em alguns bilhões de anos, quando o nosso Sol começar a se expandir e se transformar em uma gigante vermelha, todos os nossos oceanos irão realmente secar. Tudo bem, respire fundo e segue o baile. Já chega deste conto de fadas.
É perda de tempo se preocupar com essas coisas tão distantes quando hoje não consigo nem encontrar minha carteira em lugar nenhum. Achei que tinha colocado aqui